Bom, então, novamente, boa tarde a todos. Coloquem o nome, número e série no chat, tá? Eu vou dividir minha tela com vocês e vou usar a própria apostila, apesar de que a gente vai usar só como suporte para a gente conversar um pouco hoje. A gente vai falar um pouquinho da crise da água agora, tá? E depois a gente vai entrar numa questão um pouquinho de solo também. Né? Mas com relação à crise da água, né, eu gostaria que vocês participassem mais hoje do que até eu e a Roberta mesmo, né? Então é um assunto que a gente ouve falar há anos, né? De que o nível da represa baixa, de que vai ter corte de água e que vai ter escalonamento, né? E aí uma rua fica 3 dias sem água, a outra fica 2, aí a outra fica um dia sim, um dia não. Por que que isso acontece? Vocês são espírita? Eu estou falando com espíritos? Vocês já pararam para pensar, não é verdade, Tânia? O que será que a gente tem que fazer esse racionamento, né, que a gente chama? De racionamento. É um dia um, outro dia outro. Espera aí que eu vou acender umas velas, Roberta, porque os espíritos não estão se manifestando hoje. Acho que eles estão tímidos. Aqui, a professora Globo aqui mesmo, ó. Eu tento acessar aqui, eu tô falando que né, conta não localizada, coloca a senha, coloca o Gmail certinho. Só que não é conta localizada. Do que você está falando, Lucas? Falando aqui do Oba nesses dias aqui, eu não tô conseguindo, cara. E eu estou falando da crise da água, meu amor. Sim, eu escutei lá o desperdício da. Então, depois a gente fala do UBA, pode ser? Certo. Então tá, então vamos lá. Por que que tem que fazer o racionamento? Já faltou água na casa de alguém aí? Nunca faltou. Nunca. E na casa dos outros faltaram? Nunca vi. A Poliana disse que sim, né? O Gabriel falou que não. Talvez Meu, você se lembre que a gente teve uma falta, né, de chuva que, consequentemente, diminuiu muito o nível das represas de São Paulo, e, inclusive, alguns comércios até foram prejudicados, né, com esse corte do abastecimento de água nas casas e nos comércios. Então, a gente vai estar conversando hoje sobre a crise da água e vocês vão ter que responder e perguntar para os pais de vocês, né? Se realmente nunca faltou água, porque talvez vocês não estejam se lembrando, mas atingiu São Paulo inteiro, né? Acho que foi no ano passado, retrasado. professor, Oi. a nossa água exatamente aqui, ó, que a gente usa mais aqui, ó, é exatamente de caixa, viu, professora? Mais pra caixa, não é mais pra encanada, não. Encanada já diretamente na rua. Mas a água que vai para a caixa é a água que veio do cano, senão não enche a caixa. Entendeu? Bom, seguinte, gente. Por que que isso acontece? Por alguns motivos acumulados. Né? Primeiro, o consumo crescente. Quanto maior a população, mais água se consome. Tá? Quanto mais comércios, mais indústrias, mais água se consome. Tá? E uma vez que a água limpa foi consumida, tá? Ela não é mais aquela água potável. Mesmo que ela seja tratada,
ela não vai ser igual àquela que saiu de um lençol freático ou de uma nascente, né? Ela perde muitas propriedades e ganha muitos componentes químicos e até alguns micro-organismos que você não consegue tirar dela. Tá? Então, ela deixa de ser uma água potável para ser uma água limpa. Pronto. Então, essa água limpa não pode ser usada para nada? Pode, mas ela não vai mais poder ser usada para você beber ou para você cozinhar, né? Ela pode ser usada para lavar quintal, para lavar roupa, para dar descarga, né? Uma água limpa, né? Diferente da água potável, que é aquela que a gente usa no nosso consumo. Só Água tá que passa por um procedimento maior lá. passa por toda uma extração de tratamento também, né? Mas a diferença é que essa água, a água potável é aquela que nunca foi utilizada antes por nós, tá? Então, mas qual é o grande problema? Essa água potável que vem para nós, tá? Que vem pelo encanamento, que é tratada e vem pelo encanamento, ela não é utilizada só para o nosso consumo básico. Nós utilizamos ela para lavar a mão, para lavar a louça, para lavar roupa, para tudo, e inclusive tomar banho, né? Escovar os dentes. E muitas pessoas ficam mais de 20 minutos no chuveiro, tomando banho, né? Mas ficam escovando os dentes com a torneira aberta, né? Vão lavar o rosto, deixa a água aberta enquanto ensaboa o rosto, né? Então, isso tudo é desperdício de água. Tá? Lembrando que quando você toma banho, né, aqui no Brasil, pelo menos, né, em São Paulo, vamos colocar mais restrito, não se toma banho frio, gelado, né? Vamos colocar assim. As pessoas têm por hábito, até no verão, colocar no mínimo o chuveiro para aquecer o mínimo possível, mas mesmo assim ainda tomam banho quente. Tá? Então, além de você estar consumindo uma quantidade exagerada, né, de água, você também está consumindo energia. Só que esquece, mas o que a energia tem a ver com a água? Né? Porque esquece que a energia só pode ser produzida se a água for represada. Então, é a queda da água no nosso país que produz a nossa energia elétrica. Professora, Tá? Ah, ó, a represa funciona desse jeito, professora. Ela pega a força da água lá e passa lá pelos motores, assim, ó. Assim faz os motores girar e a água joga lá pro rio, né? Para os lugares onde vai, continuação, certo? ah. Não é? Então, elas são represadas em lugares altos e a queda dela, que produz a energia cinética, que vai acionar bobinas elétricas para produzir eletricidade. Se você não tiver a queda da água, essa energia cinética da água, você não vai ter a produção de energia. Sim, sim. Mas, Por isso são as famosas né? Hidroelétricas. Exatamente, hidro É de água, água, né? ok? e você tem assim, a casa utilizada com placa solar. Como? Desculpa, não Um, entendi. eu esqueci o nome. Daquelas placas lá que pega a energia do sol. A Placa energia solar. placa solar mesmo? Placa solar. Assim já faz certo. Por isso, assim não vai gastar essa energia dos fios lá, né? Da rua. Lá, Da água. é, Sim, o ideal, tá, para que a gente tivesse um consumo sustentável de energia sem alterar o meio ambiente, seria que fosse possível todas as casas tivessem placas solares. Então, você teria energia solar, não só em casas, né, mas em casas, em restaurantes, em todo o comércio, indústria e residências, fosse abastecida por placa solar. Mas não é o que acontece
aqui no Brasil, a minoria, né, usa placa solar para produção de energia. É a minoria, É não a maioria. É um pouco caro, mas a economia que se vê depois, você nunca mais vai pagar conta de luz. R$ 300 de 1 metro, mais ou menos. Eu não sei quanto vocês gastam aí, mas é muito. É muito. Tem um quadrinho, né, que a gente vai pedir para vocês lerem para a semana que vem, que é o Interagindo da página 172, que vai falando Tá assim: você aqui. tem a ideia de quanta água você consome por dia? Então é bem interessante para que a gente tenha essa consciência, né? De quanto a gente Vocês gasta. estão vendo aqui que eu estou na página? Sim, sim, dá para ver. Sim, dá para ver? Então, é essa página aqui, ó. Então, por aqui vocês conseguem ter ideia do quanto vocês gastam por dia de água. Né? Então, na hora do banho, ao escovar os dentes, né, lavar o rosto, da descarga no vaso. Então, tem gente que fica lá 5 minutos segurando e olhando o cocô rodar lá, ficar rodando. Né? Não tem necessidade disso, né? Para que a gente consiga resolver. Aqui, ó, tá vendo? Vocês têm aonde fazer o cálculo de quanto vocês gastam por dia, tá? Então, eu gostaria, né, que vocês fizessem esse cálculo de cada um de vocês, tá? Cada um fizesse o cálculo de quanto consome por dia. E não adianta a gente falar, vou economizar. Se você não sabe o quanto você gasta, você não sabe o quanto você vai economizar. Então, é legal fazer essa conta para você ver a quantidade absurda de água que você gasta, né? E no final, né? De que maneira você pode estar reduzindo? Poxa, então, tudo bem, eu fecho a torneira quando eu escovo os dentes, mas eu fico no banho 20, 25 minutos, às vezes até mais. Então, aonde que você tem que diminuir? Né? Minha mãe lava roupa todo dia, né? Então, o que vai fazer? Você tem que fazer? Conscientizar a sua mãe de que ela está gastando muita água, que isso é um desperdício. Não só pelo valor financeiro, mas por causa do meio ambiente. E é claro, se ela reduzir o consumo de água, a conta também vai reduzir. Né? Então, toda vez que a gente mexe com essa redução no consumo, tanto de água quanto de energia, você também vai ter uma redução no seu bolso. Se você gasta desenfreadamente tanto água quanto energia elétrica, o consumo também é muito maior e, portanto, a sua conta de luz e de água vai ser maior também. Ok? Professora, Oi. ó, meu tio ali, quase. Sério, não sei como meu tio, mas a conta de luz dele só vem R$ 25 por mês só. Menos. A menos. De energia. Ah, ué, se ele trabalha, passa o dia fora, chega em casa, né, assistir 10 minutos de televisão, toma o seu banho, vai dormir, é isso mesmo. Não, ele não compra televisão. Eu acho que a única coisa que ele também gasta, eu acho que isso é no celular, viu? Porque em E outras na coisas. geladeira, que tem que ficar ligada. Só. Então, É isso. então. Agora, repara nessa tabelinha aqui, ó. Quanto mais rica são as pessoas, mais elas consomem durante o ano. Então, as pessoas de classe alta, elas chegam a consumir 1.167 metros cúbicos de água por ano, enquanto a classe baixa, que é quem ganha menos, consome cerca de 386 metros cúbicos por ano. Isso por pessoa. Tá? Então, graças a Deus que a maior parte da nossa população é de classe baixa e média, né?
porque se fosse todos de classe alta, a gente não tinha mais água no planeta. Que essa é a pior das consequências, né? A água potável está se esvaindo. Uma hora ela vai acabar. E o dia que acabar, não vai ter reposição. É isso que as pessoas precisam ter consciência, né? Que a nossa água potável, ela está diminuindo cada vez mais a cada ano no planeta e não vai ter água potável daqui a uns anos. Professora, Tá? Oi. mas eles já inventaram lá uns filtros lá e tal, e também as geleiras descongelando. A água das geleiras são água limpa. Só que Uhum. foi congelado. Ah, Descongelou, assim, tem mais água agora. só que a geleira, ela não é de água doce. Aquela que existia água salgada há milhões de anos atrás? Sim. Da onde vem o sal das águas? Não é das rochas? Os minerais lá. Mas falando, Então, quanto mas, maior a concentração de minerais, mais salgada ela é. Né? No início do planeta não existia nada de água, só existia rochas. Foi desgastando essas rochas que se formaram, que foram cavando buracos, né, nelas, que se formaram os lagos, os mares, oceanos. Então existe desde o início, desde que se formou, não é? É importante, né, a gente lembrar também que a nossa água de consumo tem que ser água doce, né? A gente sabe, Exato. água potável é água doce. Então, existe até alguns estudos que eles querem fazer uma dessalinização, que é para retirar o sal da água, mas é um processo que tem um custo alto, né? E a gente tem que, na verdade, tentar prevenir o máximo de poluir a nossa água boa, que é a nossa água potável, ao invés de ficar gastando, né, mais água do que a gente necessita mesmo, porque é um desperdício muito grande. É isso que a gente tem que colocar, né, na cabeça e conscientizar quem tem muitas empresas e tudo mais. Né? Nesse sentido, da gente tentar evitar ao máximo a poluição para manter essa quantidade e deixar também para as futuras gerações, porque se continuar nesse ritmo, né, a gente vai ter cada vez menos água potável para os afazeres do dia a dia que a gente tem. Exatamente. Né? Lembrando que a água potável, né, não tem mais o mesmo valor financeiro que tinha antes. Né? Uma água potável hoje em dia para você comprar é muito mais cara do que era. Né? E outra coisa, financeiramente, para você comprar uma água dessalinizada, tá? Porque você vai ter que tirar todos os sais dela, que deixar ela nula, para depois implementar a quantidade que seja significativa ao natural. Então, isso tudo demanda tempo e dinheiro. As classes menos favorecidas vão ter condições de comprar essa futura água? Será? Né? Pensar nisso também. Muito importante mesmo, né? Esse acesso, né, à água. O Muito importante. acesso à água, exatamente. Nem todos terão daí. milhares de máquinas que purifiquem a água. Ah, Assim vai ter mais água doce no planeta. milhares de máquinas significa milhares Milhões, de né? dinheiro, né? Milhões. Milhões, mais ainda, né? Milhões de máquinas, exatamente, né? Milhões. Porque é muito água, tem mais água. 70% do planeta todo é feito de água. Sim. Por Só isso, que para fazer essas máquinas, colocar elas para funcionar e achar um ponto certo para que você produza
né, consiga obter essa água, primeiro que leva tempo, e segundo que vai levar bilhões de dólares. Significa trilhões de reais. Essa sua água, uma garrafinha dela, não vai sair por menos de 50, 100 reais nos dias de hoje. Você pode pagar 50, 100 reais numa garrafinha de 500 ml de água? Ele, professor, você não precisa exagerar tanto assim. Não, não estou exagerando, pelo contrário, estou chutando baixo. Ué? Porque água vai valer mais do que ouro. Se a potável acaba, a outra vai valer mais do que ouro. A gente tem que pensar que o valor das coisas é de acordo com o nosso consumo, né? Por que que hoje o petróleo vale tanto? Porque ele produz o quê? Produz a gasolina, né? E o óleo diesel. Então, muitos transportes hoje dependem desse combustível. Então, Então, paga-se o preço por isso. se você tiver pouca água e muita gente precisando de água, né? Esse valor pode subir, como a professora falou, né? Absurdamente. Nesse Confrontando Ideias, ele está mandando vocês formar grupos para refletir quais são os elementos que poluem a água e listar eles. Tá? Vocês não vão poder fazer grupos, mas vocês podem fazer esse Confrontando Ideias com os familiares de vocês. Tá? Pergunta para a mãe, pergunta para o pai, para os irmãos, irmãs, né, ou quem mais mora com vocês, o que polui a água? O que vocês acham que polui a água? E vocês vão listando aqui embaixo, tá? Aqui na segunda, né, Água da máquina de lavar. né não, o que polui em cima. Água com Garrafa sabão. plástica, sabão, óleo, assim vai, tá? E agentes ou entidades que você considera responsáveis pela poluição das águas. Então, quem você acha ou que lugares você acha que poluem essas águas? Eu Ok? posso falar professora. As fábricas de bioquímica. E fábricas químicas, pode ser? Uhum. Bioquímica Indústrias químicas. Assim, ó, eles soltam um monte de químico lá. No Rio Tietê ali, eu moro do lado do Rio Tietê aqui, professor. É sério. Às vezes o Rio Tietê fica fedendo muito. Dá pra sentir daqui. Assim, tem umas bolhonas, ficam formando um monte de espuma em cima da água. A espuma é de indústria química. Uhum. Esse exercício 3 não precisa fazer, tá? Porque seria você passar tudo isso por uma folha sulfite e apresentar para a sala. Então, não precisa fazer o 3, vocês podem até pegar a apostila e já passar um risquinho aqui. Ok? Ok. Então, aqui, os grandes responsáveis pela poluição das águas são. Tá? Então, aqui ele fala, né, quem é responsável por essas águas serem poluídas? O que, né, ocasiona uma água poluída? Tá? Então, primeiro, o crescimento acelerado da população. Tá? Mais população, mais gente escovando os dentes, mais gente lavando louça, mais gente lavando roupa, mais gente usando banheiro. Tá? As suas fezes, a sua urina também vão para esgotos que vão acabar nas águas, ok? Que é o esgoto doméstico. Né? O desenvolvimento industrial e tecnológico. Então, indústrias, fábricas, né, poluem mais, porque tem uma maior quantidade hoje em dia, né, de fábricas do que séculos passados. Né? Se você pegar na década de 20, década de 30, você tinha uma outra fabricazinha, tal. Hoje em dia você tem centenas e centenas a mais do que você tinha na década de 20. Tá? Falta de investimento em saneamento básico. Tá? Então, o que acontece? Olha só, apenas 10% do esgoto é tratado, o restante é lançado diretamente nos rios. Então, toda a água da nossa pia, que sai das máquinas, de tanques,
da descarga, né, do nosso chuveiro, estou usando só uma casa como exemplo, tá? Ela deveria ir para uma estação de tratamento de esgoto. É lá que essa água vai ser tratada e se transformar de potável para limpa para ser devolvida para os rios. Só que apenas 10% disso aqui é que é tratado. 10% das casas, das fábricas, né, das escolas, de todo o Brasil, só 10% vai para a estação de tratamento de esgoto. Os outros 90% caem direto no rio. Tá? Como assim? É só vocês imaginarem uma favela. O pessoal faz o seu xixi, o seu cocô na privada, dá descarga, o caninho já está lá, direto no rio. Vocês já viram fotos disso? Aquelas favelas que tem o rio no meio, um monte de cano, assim. Esses canos são da casa deles. Então, a louça que eles lavam, o óleo, o sabão, o resto de comida, cai tudo no rio direto. O cocô e o xixi, direto para o rio. A água do chuveiro, com sabão, com sujeira do corpo, tá? Direto para o rio. Tá? Então, saneamento básico é isso, é você poder coletar, né, estou me referindo à água, né, você poder coletar essa água toda, né, numa estação de tratamento e ela só voltar para o rio após tudo isso ser retirado dela. O desperdício de 40% a 60% da água tratada, em média, são perdidos no percurso entre a captação e os domicílios. Tá? Então, peraí, de 40% a 60% da água que é tratada antes de chegar na nossa casa, elas se perdem no caminho. Tá? Então, tubulações antigas, vazamentos, né, desvios clandestinos, tá? Os famosos gatos. Tá? Tudo isso faz com que essa água se perca e não chegue na nossa, para a gente, né, limpa. Tá? Chegue boa para a gente. A agroindústria, com uso elevado e indiscriminado de agrotóxicos. Então, toda plantação na qual usamos o agrotóxico, tá? Ao chover, né, esse agrotóxico, ele é parte dele, cai na terra, e uma parte dessa que caiu na terra é arrastado por essas águas e vão cair em rios, em lagos, né, e vão acabar nos mares. E outra parte, ela vai ser infiltrada pela terra, podendo contaminar lençóis freáticos, tá? Então, acaba sendo uma água contaminada por agrotóxicos. E mineradoras, tá? Durante a mineração, algumas mineradoras usam uma grande quantidade de água, tá? E, por exemplo, para separar o ouro das impurezas, eles usam mercúrio. Então, vão em água corrente de rio, em lugares mais rasos, e lavam esse ouro colocando mercúrio. Tá? O mercúrio gruda, né, fazendo grumos, e aí eles conseguem separar o ouro das pedras comuns. Só que depois, toda parte desse mercúrio, quando está sendo enxaguado nas peneiras dos mineradores, vai para a água. E o mercúrio é um metal pesado que polui, né, os rios, contaminando os peixes, que por consequência pode contaminar o homem. O mercúrio, ele gruda no fígado. Tá? Professor, Oi. o que é pior, chumbo ou mercúrio? Os dois fez mal, muito mal para as pessoas. O mercúrio mata em pouco tempo. A radiação alta, né, do mercúrio. Não precisa ser tão alta, porque o mercúrio, ele entope o fígado, vai entupindo, causando a necrose. Você sabe o que é necrose? Não, mas... Não, é o tecido morto. Então, o fígado vai morrendo. E quando ele morre e fica sem circulação de sangue, porque está entupido,
ele vai apodrecendo. Então, a necrose é isso, o apodrecimento. Mas A também morte e apodrecimento. é, Ah, alta taxa de radiação também o mercúrio tem, não é? não, Mercúrio não tem radiação. Não tem? Não. Mercúrio a gente fala que é um metal pesado. Hum. Mas por que será que usa em usina? Na Mercúrio não verdade, usa em usina. tem algumas substâncias, como os metais pesados, que eles acabam se depositando no nosso corpo. Porque a gente tem que eliminar. Quando a gente come, a gente sofre tudo aquilo que a gente conversou de metabolismo, e a gente tem os nossos excretos, né? Que é o que precisa de tratamento. Então, tem dois problemas, né? A falta de saneamento polui rios e lugares próximos que trazem doenças. Com bactérias, fungos, É, vírus, tudo que a gente estudou, protozoários, né? protozoários. Né, outros animais. E os metais pesados que vêm das indústrias, principalmente pode ser indústria química, indústria de produtos de limpeza, até medicamentos, cosméticos, né? O Eles são, médico usa muito chumbo, para vocês terem uma ideia. eles têm diminuído agora, né? Tem. Por saber que é um metal pesado, né? Mas daí esse metal pesado você não elimina do seu corpo. Então, você elimina na cadeia de produção, e aí contamina essa água. Aí, se você consome essa água que tem o chumbo, esse chumbo, ele pode trazer prejuízos, né, no seu organismo, trazendo doenças e tudo mais, tá bom? Mas mais por isso. Então, esses metais pesados também são poluentes. Tem um exercício que fala sobre isso aí na apostila de vocês, se eu não me engano. E a usina nuclear, professor, tem alguma outra função vez só de fazer energia? Então, a usina nuclear, ela é destinada à produção de energia a partir de átomos de urânio ou césio. É urânio, que é super radioativo. É, urânio ou césio. Então, a fusão dos núcleos de urânio criam esse urânio radioativo, né, que emite essa radiação para produzir a energia elétrica. Elas são destinadas a isso. Assim lá, primeiro entra lá dentro de uma caldeira lá, a água, aí vai evaporando lá, vai vir uma água Na radioativa, verdade, depois vai evaporar para entrar dentro de uma tubulação lá, para transformar lá em energia. não, a água não é transformada em energia. Não é água, é o Ah, tá. Porque assim, o calor da fusão nuclear, né, dessa radiação, precisa ser resfriado, senão estoura, né, o reator. Então, ele é resfriado porque ao redor do reator gira uma serpentina de água, né? Então, tem que ser água corrente, porque essa água chega praticamente a ferver nessa serpentina, nessa tubulação. Então, por isso que os reatores são construídos sempre próximos aos mares, porque a quantidade de água é muito grande. Então, a água entra, circula e sai, vai para o oceano de novo. Tá? Essa água não tem contato nenhum com a radiação. Não tem contato nenhum com a radiação, a não ser que tenha vazamento no reator. Se não tiver, não tem contato nenhum, ela não está contaminada. Entendeu? faz uns 3 anos que eu fiz um trabalho lá sobre a usina nuclear, sabe? Hum. Energia lá nuclear. Mas eu não lembro muito direito como é o procedimento, entendeu? Ela é meio complexo. Uhum. Bom, vamos lá, gente. Tem, não é não? Hã? Tem também, né, Tânia, a energia do ar, né? As usinas eólicas, né? Mas que ainda eu não sei dizer como que está essa tecnologia, porque Ela aumentou um pouco nesses últimos anos, né? Principalmente no Nordeste. climáticas, né? Para você ter a energia eólica
como base, né, você tem que ter lugares que tenham uma quantidade de vento alta e constante, né? Então, São Paulo, por exemplo, não é viável usinas eólicas, né? Porque nós não temos essa quantidade de vento e constante aqui, nem em grandes velocidades, como no Nordeste, por exemplo, né? Lugares do Oriente Médio, como onde você tem o deserto, onde a massa de ar se movimenta com grande velocidade, você consegue ter essas usinas eólicas. Tem 4 ou 3 usinas nucleares aqui no Brasil, não é, professor? Mais ou menos Não, a isso. gente tem só em Angra dos Reis. Você tem a Angra 1, a Angra 2 e a Angra 3, mas elas foram desativadas. Bom, um problema que envolve, né, a água de maneira direta até, eu diria, né, é a impermeabilidade do solo, ou a impermeabilização do solo. Mas o que é essa impermeabilização? É quando você transforma um solo que poderia absorver a água num solo que não absorve água. Com o quê? Com o asfalto, por exemplo. Tá? Então, é um fenômeno não, né? É um fato que ocorre nas cidades grandes. Tá? Então, todas as capitais, cidades grandes, tal, tem esse problema, né? Onde a maior parte do solo ela é impermeabilizada, então é feita de asfalto. O asfalto não absorve água. Por consequência, quando chove, você tem enchentes, inundações. Tá? Então, aquela água poluída que estava no rio, né, ou em córregos, né, você vai ter o extravasamento dela para fora do leito do rio, que pode contaminar, né, outros locais também, porque é uma água que já estava poluída e aquela poluição meio que se dissolve nessa água, nas inundações, nessa água da chuva. Tá? Isso pode acarretar uma série de doenças, né? Então, você pode espalhar doenças. Então, gente, andar em lugares alagados é extremamente perigoso. O ideal é você se manter em local alto, né? Esperar essa água baixar, né? Sair dali, para você poder caminhar no seco ou no parcialmente seco, porque é uma água que vai trazer junto com parasitas, com bactérias, com tudo, né, doenças. E uma delas que é muito perigosa é a leptospirose. Tá? Então, em períodos de enchente, como janeiro, por aí que chove muito, né, o número de casos de doenças de leptospirose aumenta muito. Tá? E leptospirose pode ser fatal. Aliás, na maioria das vezes acaba sendo, tá? Que é aquela doença que é transmitida pela urina do rato. Por quê? A gente está cansado de saber. Aonde tem poluição, tem água poluída e tem bagunça, né? Coisas aglomeradas, madeiras, pedras, você vai ter ratos também. Além de outros insetos, mas ratos também. Ok? Além disso, né, é um desconforto que mexe, né, com a nossa saúde, principalmente a nossa saúde mental também, porque enchentes significa trânsito parado, atraso nos meios de locomoção públicos, como ônibus, trens, metrôs, né, perdas, né? Muita gente perde tudo que tem em casa, né? Por causa dessas enchentes, né? Então, são, assim, trazem sérios prejuízos, né? Para a população daquele local. Tá? Mas como evitar esse problema?
tá? Primeiro, é preciso ter políticas públicas, tá? Então, o bom planejamento de urbanização, né, proporciona uma melhoria nessa qualidade, tá? Então, ao se planejar, né, um espaço de as ruas asfaltadas, você já tem que pensar em espaços que absorvam aquela água, não para tentar resolver depois, né, com piscinões, por exemplo. Porque um piscinão ele pode aguentar uma determinada quantidade, mas às vezes ela ultrapassa aquele valor, aquele Não é uma limite. solução definitiva, né? Esse é o Exatamente, né? Então, ter-se lugares, né, que sejam arborizados, gramados, tá? Que absorvam essa água por toda a sua cidade, facilita, né, e diminui, pelo menos em uma parcela bem grande, esses problemas de enchente. Então, se a gente tivesse, por exemplo, usando essa foto como exemplo, tá? Uma calçada larga, aonde você tivesse um espaço para duas pessoas passarem uma ao lado da outra, tá? E um espaço igual de terra gramada com árvores, além de você melhorar a qualidade do ar, você teria espaço nessa avenida todinha para absorver a água da chuva, diminuindo o problema na superfície do asfalto, tá? Porque essa água só vem para cá porque ela não tem nenhum lugar que chupe ela. Se ela tivesse, não ia ser armazenada aqui. Ok? impermeabilidade, né? Porque é impermeável. Exatamente. Muito bom, né, Tânia? Vocês entenderam, turma? Acho que sim, né, Tânia? Acho que sim, né? Tá? Aqui vocês têm também alguns exercícios sobre essa questão da impermeabilização, tá? Aqui não tem como, tá? Porque ele pede para vocês se dividirem em 7 equipes, né? E cada um trabalhar um tema. Então, o que que você vai fazer? Você vai escolher um desses temas. Só um. Pega aqui uma coisa que você não sabe muito bem, ou que você tem dúvidas, ou que você tem até mais curiosidade, tá? Para você trabalhar em cima dele. Aí você vai vir aqui fazer uma pesquisa. Se for possível, né, imprimir ou tirar da revista ou do jornal a foto e colar aqui, legal. Se não for possível, desenha. Faz um esquema, tá? Faz um desenho aqui, ok? Daquilo que vocês encontraram, né, sobre um dos temas que vocês acham mais interessantes ou que vocês têm mais curiosidade. Ok? Alguma pergunta? Essa atividade é semana que vem, né? A gente vai Exato. encerrando a apostila, gente. Esse é o último tópico da apostila do quarto bimestre. Então, olha, a Professora Tânia, partir... nós cumprimos até antes, né, o cronograma, acho que a turma foi bem participativa, essa turma, pelo menos ao entrar, né, nas aulas de Meet e tudo mais. São Obrigada. poucos, mas participam com a gente, né? Então, olha, a partir da crise da água até o final da apostila, vocês têm até sexta-feira que vem ainda para estar fazendo. Eu e a Roberta vamos estar postando essas páginas, tá, para vocês, né, para lembrar na próxima semana, ok? Mas vocês já sabem o que é para fazer, só terminar de fazer esses exercícios da apostila, terminou, manda para a gente, ok? Para essa semana, tá, vocês vão desenhar. Eu quero desenhos bonitos, caprichem. Ai, professor, mas eu não sei desenhar. Não saber desenhar não significa fazer um desenho feio. Você pode não saber desenhar, mas fazer uma coisa bonita, tá? Então, vocês vão pegar uma folha sulfite, assim, na horizontal, e dividir ela em 3 colunas. Então, você vai fazer uma linha mais ou menos aqui e a outra mais ou menos aqui, certo?
dessa primeira coluna, vocês vão pegar a década de 20, de 30, de 40, vão procurar na internet uma foto do Rio Tietê nessa época, tá? Aí vocês vão ver lá, essa minha foto é da década de 30, vamos escrever lá, década de 30. Vão reproduzir essa foto aqui. É desenho, gente, não é para recortar e colar nem imprimir, é para vocês reproduzirem. Como é esse rio? Aí vão escrever aqui na do meio, 2020. Procura lá a foto do Rio Tietê hoje. Tem gente que nem precisa nem procurar, né, Lucas? É só olhar pela janela. Precisa. Tá? Desenha aqui o Rio Tietê. Aí vai colocar aqui 2070. Em 2070, como vai estar esse Rio Tietê se a gente não parar de poluir? É essa a proposta. Não vai existir nem mais rio. Bom, aí você que vai desenhar. Eu não sei como você imagina que vai estar. Entenderam? Então, como era no passado, como está atualmente, como vai ser no futuro se não pararmos. Tá? Faz uma folha sulfite, manda foto para a gente, tá bom? Essa é a atividade dessa semana. Isso, dessa semana até sexta, vocês podem mandar. Isso. E aí, a apostila até sexta da semana que vem. Ok? Ok? Oi? Ah. Antônia, agradecer também, eles responderam o questionário na semana passada, né? Foi muito bom. Autoavaliação, né? A autoavaliação, muitos aí merecendo 2, né? Deram 1,5, foram humildes aí, eu achei bem bacana a sinceridade. Acho que a Tânia, sem querer sair, acho que foi a parte do pensamento. E os cartazes também, recebi vários cartazes. Também Então, pelos cartazes, eles têm um peso maior, né, do que a atividade. A atividade a gente vai... um trabalho, né? Porque é um trabalho, né, que vocês fizeram nos cartazes. Então, eles valem realmente, tem uma pontuação maior do que as atividades da apostila, por exemplo. Então, todas essas atividades que a gente manda, você pede para você, manda não, né? Pede para vocês fazerem, de desenhar, de cartaz, né? A autoavaliação, vocês viram que valia até 2, tá? Para nós, isso é muito mais valioso do que os exercícios da apostila. Tá bom? Então, caprichem aí nesses desenhos dessa semana, mas não deixem de mandar o da apostila, tá? Porque com esses exercícios vão mandar para a gente a semana que vem, a gente fecha o bimestre para depois fazer uma recuperação. E aí, quem fez tudo, tem média, tá livre. Tá de férias em ciências daí. É isso aí, então vamos caprichar, hein, turma? Ok? Podemos contar com vocês? Ok. Ok. Contamos com vocês, então, gente. Obrigada, viu, Tânia? Então, Imagina. a gente... Acho que conseguimos, então, né, encerrar. Exatamente. E Gente, aí, um beijo bem grande para vocês. Obrigada por essa nossa aula de hoje, por estarem aqui presentes, é claro, né? Roberta também. Obrigada. Agradeço muito. Né? Qualquer dúvida, pode nos procurar, né, no WhatsApp, procura no PV que a gente responde, tá bom? E a gente aguarda essas lições de vocês para poder fechar a média. Quanto antes vocês mandarem, antes a gente fecha a média. Ok? Beijão grande. Tá boa semana. Bom resto de semana. Bom final de semana para vocês. Bom final de E semana. até breve. Obrigada. Beijo, gente. Tchauzinho para todos. Tchau, tchau.